Nessa aula, vamos falar sobre, falando ainda de redação, vamos abordar um pouquinho a coerência e a coesão textual. A palavra texto, derivada do latim textum, significa tecer, entrelaçar ideias, opiniões e pensamentos. Assim, para que uma redação se dê de forma clara e interessante, precisa ser bem cuidada na questão da coerência e da coesão textual. Um texto sem coerência acaba não sendo um texto. A coesão é responsável pela harmonia entre os parágrafos, fazendo com que fiquem ajustados entre si, mantendo uma relação de sentido. Por isso, na redação de um texto, é preciso utilizar recursos linguísticos para evitar repetições, contradições de ideias ou pensamentos, tornando o texto leve, claro e objetivo. Nesse sentido, é preciso empregar adequadamente conjunções, pronomes, advérbios, pontuação, dentre outros recursos. Tudo isso vai garantir a coesão textual e, por conseguinte, a coerência de um texto. A coerência, então, diz respeito à lógica interna de um texto e seu significado. Ela permite que o assunto abordado se mantenha intacto, evitando distorções e facilitando o entendimento da mensagem. Falar de coerência textual, então, é tratar da significação do texto e não dos elementos estruturais que o compõem. Os elementos estruturais que compõem o texto estão no nível da coesão. A importância do emprego adequado dos elementos de coesão textual. A apreensão do sentido de um texto, a produção de texto com sentido coerente, estabelecendo uma continuidade entre as partes. Como eu já disse, só há texto quando há uma progressividade de ideias. Se não há uma continuidade entre as partes, então não pode ser texto, e sim um amontoado de palavras. Construção entre as partes de uma unidade, ou seja, a coerência. Então tem que estar tudo bem ligado às partes de um texto, senão não vai ser um texto. Auxílio no estabelecimento da coerência, embora às vezes a coesão nem sempre se mantenha explicitamente através de marcas linguísticas. Muitas vezes essa coerência ela não tem nenhuma marca, às vezes não tem um advérbio, não tem um pronome, não tem uma conjunção, mas a forma como as ideias estão evoluindo dentro de um texto garante essa coerência e é uma coesão mesmo não tendo um elemento visível. A relação entre coerência e coesão textual. A coerência e a coesão textual são conceitos indissociáveis na prática de uma boa redação. Muitas vezes o que se aponta como falta de coerência resulta no emprego indevido dos conectores ou elementos que harmonizam as ideias em um texto. Há a possibilidade de textos sem coesão, mais coerentes, ou sem coerência, mais coesos. Então, não tem como a gente separar a coerência da coesão textual. É preciso que a gente tenha cuidado nessa construção do sentido, porque o que importa em um texto é a coerência de sentido. E para garantir essa coerência, nós precisamos também saber empregar corretamente os recursos de coesão textual. Razões da incoerência de um texto. A incoerência de um texto se deve à falta de adequação à realidade do receptor numa determinada situação. Esse é um ponto. Se não houve essa adequação à realidade do interlocutor, o texto vai estar incoerente. Falta de valorização do aspecto da comunicabilidade. O texto tem que comunicar claramente aquilo que foi proposto. Não obediência ao código linguístico. Se a gente não utilizou o código linguístico adequado, então o texto vai estar incoerente. Não consideração da coerência diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto. Então, esses elementos são razões da incoerência de um texto. É preciso que a gente tenha atento tudo isso para, na hora da produção do texto, a gente ter eficiência. Conclusão. A coerência está ligada à compreensão, à possibilidade de interpretação daquilo que se diz ou se escreve. A coerência decorre do sentido contido no texto para quem ouve
ou ler. Uma simples frase, um texto de jornal, uma obra literária, romance, novela, poema, uma conversa animada, o discurso de um político ou do operário, um livro, uma canção, enfim, qualquer comunicação, independente de sua extensão, precisa ter sentido, isto é, precisa ter coerência. Sem coerência, então, não houve a textualidade que a gente precisa, porque a mensagem não será transmitida conforme as intenções do receptor. Texto dissertativo argumentativo. Do ponto de vista da coerência e da coesão textual, nós temos que ter muito cuidado na hora de produzirmos um texto dissertativo, especialmente o texto dissertativo argumentativo. Deve-se escrever expondo uma ideia geral sobre o assunto. Essa ideia geral, chamada também de tese, é a base para o desenvolvimento dos argumentos nos parágrafos seguintes. Observar quantos e quais argumentos podem ser desenvolvidos a partir da ideia geral apresentada na primeira parte do texto. Em seguida, desenvolver cada argumento em um parágrafo distinto. Dessa forma, o texto já vai ficando bem estruturado, conforme eu disse anteriormente. Fechar o texto depois de escrever todos os argumentos apontados na primeira parte dele, retomando algum aspecto importante que deve ser enfatizado no momento de concluí-lo, para exprimir com clareza a opinião do autor sobre o assunto. Depois, se na proposta de redação pedir um título, escolher um título criativo para o texto, caso seja necessário. O título não deve ser longo, nem deve conter verbos, provérbios, sinais de pontuação ou aspas. Nem deve ser sublinhado, apenas a primeira letra maiúscula. Então, nem todas as redações pedem para o aluno colocar um título, mas se pedir, essas coisas devem ser observadas. Um título não deve ser longo, não deve ter verbo, não deve ter provérbio, não deve ter pontuação e só a primeira letra dele maiúscula.